Fala galera, tiozinho na gringa, tô fazendo aqui essa abertura especial só para o case número 3, porque eu não sei se o case número 2 ficou muito grande, se eu falei muito, e se o nosso pad, Paulinho, editor, produtor e diretor, precisou cortar e botar em 2 capítulos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo algumas simulações para ter uma noção, uma visão geral de quanto custaria para investir nos Estados Unidos em imóveis. A gente sabe que Selic está super baixa no Brasil, produtos financeiros estão com uma, vamos falar assim, uma volatilidade louca, tem que ter peito, muito risco e pouco ego, mas as bolsas estão dando bem, né? No mundo inteiro, né? Não podemos reclamar. Mas quem quer ser um pouquinho mais conservador, investir em imóveis sempre é uma boa. Investir em imóveis nos Estados Unidos, você pode virar nesse momento e falar assim, você tá louco? O dólar tá 5,30, o dólar tá 5,50, o dólar tá... Você vai pagar em dólar, você vai receber em dólar. Você está investindo, o seu aluguel vai vir em dólar também. Ah, Daniel, mas o dólar está muito alto e daqui a pouco o dólar cai. Então eu vou comprar um imóvel com dólar super alto e vou receber aluguéis a um dólar super baixo. Perfeito. Risco. Risco. Se você realmente acha que o dólar vai cair, não é o momento de você fazer investimento em imóveis nos Estados Unidos para depois receber isso em dividendos, né, quando o dólar estiver bem menos. Se você acha que o dólar vai estabilizar nesse patamar, ok. O que a gente tenta fazer é mostrar para você exatamente fazer essas contas e tomar essas decisões. Não estamos entrando nos detalhes de como fazer o investimento, estamos entrando no macro de quanto que eu tenho que tirar do bolso, quais são meus gastos, como é que eu analiso onde comprar e por aí vai, ok? Então vamos lá. Os nossos 2 primeiros cases foram baseados na Flórida. Caso você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, tem o case, o primeiro episódio e o segundo episódio, pode clicar. Caso contrário, estamos aqui. O case número 3 vai ser diferente, ele não vai ser na Flórida. Ele vai ser aqui na região de Michigan, que é onde eu moro, onde eu também tenho um pouco mais de conhecimento, tenho conhecidos, amigos próximos que fazem isso. E a gente também vai falar de um investimento de 1 milhão. Só que aqui a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai investir não em um, mas em 3 imóveis. A gente vai financiar 3 imóveis. Tá? Por quê? Diminui o risco. Você vai ter mais trabalho para fazer toda essa gestão, mas você diminui os seus riscos. Ok? Então vamos lá. Com investimento de 1 milhão, com um câmbio a 5,30, que é o que a gente está usando, isso dá uma grana de 188 mil para você. A gente vai procurar casas que sejam no valor de 150 mil. Então nós vamos procurar 3 casas e falar, peraí Daniel, a conta não fecha. Fecha porque a gente não vai comprar a casa inteira. Nós vamos comprar 20% da casa só, que é para a gente não ter que pagar o PMI, que é o seguro para o mortgage. Então a gente vai comprar 20% da casa, que é o limite. 20% de uma casa que custa 150 mil, são 30 mil dólares. Se eu vou comprar 3 casas, eu vou gastar 90 mil dólares para a gente comprar na casa. Então a minha entrada vai ser 90 mil dólares. Lembrando que existem os closing costs, então aqui a gente vai acrescentar, eu diria que vai ser uns 5 mil para cada um nesse caso, então vai ser mais 15 mil. Ah, Daniel, e esse chutômetro que você deu? O Zillow mostra tudo isso, galera, caso vocês queiram ver. Por que você vai estar fazendo Detroit, Daniel? Quem que quer visitar Detroit? Exatamente, ninguém quer visitar Detroit. Quando eu morava na Califórnia, minha mãe me visitava todo mês. Eu tô aqui há 3 anos, ela nunca veio me ver. Aquela ingrata. Vou te falar, mas tudo bem, foi apenas um desabafo. A verdade é o seguinte, e mãe, te amo, é brincadeira, senão depois eu apanho. A verdade é que o perfil que a gente fez para o caso 1 era turismo, o perfil que a gente fez para o caso 2 era o aposentado que quer ir morar na Flórida com aquele aluguel fixo, e o perfil que a gente está desenhando para o caso número 3 é aquela pessoa que está vindo passar uma temporada profissional. E isso tem muito aqui. Como aqui a indústria automotiva é muito forte, como aqui a indústria da saúde é muito forte, como aqui a indústria das universidades, educação é muito forte, você tem 3 indústrias. Caso o automotivo estiver indo muito mal, como foi o caso em 2008, que Detroit deu uma derrocada, o subúrbio de Michigan, Ann Arbor, aqui onde eu moro, Rochester, Troy, tranquilo, porque eles não dependiam tanto da indústria automotiva. A indústria da saúde era muito forte aqui, a indústria da educação era muito forte aqui. Então é uma região que tem uma pluralidade muito grande de business.
Então eles não dependem, inclusive turismo, por incrível que pareça, mas eles não dependem tanto de uma só indústria. Mas essas indústrias atraem profissionais do mundo inteiro para curtas temporadas. É o engenheiro que está vindo para um projeto de 6 meses, é o médico que está vindo para uma residência de 1 ano, é o estagiário que está vindo para um projeto de 3 meses. Então a gente vê um estudante vindo fazer um mestrado de 2 anos, então a gente vê isso bastante. E esse público, eles não querem se comprometer com uma casa inteira, é muita coisa. Além disso, tem todo o trabalho da casa inteira. Eles querem algo que eles consigam manter ali no dia a dia. É o quarto, eles vão organizar. Então você tem uma casa com 3 quartos, você consegue alugar para 3 pessoas. Beleza? Muito bem. Dito isso, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma olhada nesses condos. Eu já até tenho um Zillow aberto aqui do episódio 2, só que agora a gente está saindo de lá e a gente está vindo para outra região. A gente está vindo para Michigan. Então tá aqui, Michigan. Só para vocês terem uma ideia, Detroit está aqui, fronteira com o Canadá, 4 horas de Toronto, 4 horas de Chicago, 4 horas de Indianápolis. Ann Arbor é uma região extremamente rica, várias universidades importantes. Lansing é a capital, também universidades importantes. Toda a região tem muita coisa de saúde, educação e automotivo, é muito forte. Então, fábricas automotivas para tudo quanto é lado. E a gente está meio que no coração aqui desse grande, vamos falar assim, centro, né? Eu vou expandir como sempre, colocar aqui o nosso range, colocar aqui condo, muito bom. E aqui a gente tem algumas opções que você já pode ver. Eu quero 3 quartos, como eu falei antes, né? Então aqui no Bed and Bath, a gente vai colocar 3 quartos, 2 ou mais banheiros. E aí você começa a ver que nessa faixa de 150 não acha. Por quê? Porque a gente vai ter que subir. E aqui a gente vai falar algo entre 180 e 200. Ok? Então nessa faixa você vai achar algumas coisas em Sterling Heights, Warren, não são as melhores. Eu quero achar algo nessa região aqui, Auburn Hills, Rochester, Troy é meio chiquetosa também, Rochester também, mas ok, mais nessa região. Então vamos lá, onde que eu estou pecando? Onde que eu estou ferrando as minhas... Uma coisa que eu não vi ainda, mas falam muito, é multifamília, que é uma casa onde moram 2 até 3 famílias, né? Então você conseguiria pegar uma casa e alugar para 2 pessoas, para 2 famílias. Eu não manjo disso, tenho uns amigos que estão interessados nisso, mas eu realmente não conheço essa arte, não. Então vamos lá, eu vou fazer diferente, eu vou de 200, eu quero achar o price range daqui. Até 300, achei. Então aqui tá, a gente está falando de investimentos mais altos, 3 quartos, 3 banheiros, 240, 230 metros quadrados, 190 metros quadrados, mas eu não estou afim de investir nos 200 alto, eu vou botar 250 aqui e ver o que eu acho. Então tá aí, olha aqui, esse aqui já me interessou, eu tô só olhando o condo, né? Vamos olhar aqui, porque condo, eu não quero casa, isso aqui é uma casa. Eu quero condo porque eu não tenho, aqui ó, ótimo, eu não tenho que me preocupar com limpeza, jardinagem, fachadas. Então aqui, beleza, uma garagem para 2 carros, mais um carro dentro, então até 3 carros. Ótimo, porque todo mundo vai ter carro, 3 pessoas, 3 carros. Então aqui cabem os 3 carros, tem 2 garagens fora e uma dentro. Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui, 1.700 metros, 3 quartos, 2 banheiros. In person, blá, blá, blá. 2005, bom. Estimado em 220. Vamos ver a valorização dele desde 2000 e... Today, 2020. E se eu volto 3 anos... 2020 para 190. Então ele valorizou em uns 30 mil, valorizou menos que aquele da Flórida. Custos mensais, a gente está falando de 1.200.
sendo em 700 de mortgage, e isso vai ser importante para nós. Aqui a gente está falando que a gente pagou 20% de entrada, ou seja, o down payment foi de 45 mil, a gente está pagando em 30 anos essa casa. É uma vaquinha leiteira, né? A gente está ordenhando todo mês. Ganhamos em equity, show de bola. Isso depois, se você realmente vai investir, é legal fazer essas contas, buscar taxas menores e por aí vai. Mas aqui não é o caso. Então a gente está falando de 46 mil, vão ser 3 casas de 46 mil, escola pra gente não é um problema. Então aqui em vez de 65, aqui na verdade vai ser bem mais. A gente vai falar de 135 mil. 150 mil, o que vai ser quase que a entrada da outra casa aqui, ó. Vai sobrar lá os 5 mil de móveis, 5 mil de viagens, 5 mil de reforma e acertos, que é o que a gente está colocando como um geral. E o nosso fator de segurança aqui vai ser um pouco mais alto, na verdade. Mas ao mesmo tempo, talvez eu precise de mais móveis, porque eu estou mobiliando agora 3 quartos, na outra casa foram 2 quartos. Tá? Então, beleza. Aqui a gente também vai ser Airbnb, então vai ter uma taxa do Airbnb, apesar de que muitas vezes você consegue também fazer por outros canais, como o Zillow, né? Mas vamos colocar aqui por enquanto. Eles estão falando de impostos, mais principal, que é a casa mesmo, mais os juros, mais o seguro da casa, e eu não estou pagando PMI, tá aqui, ó, Mortgage Insurance, 0. Então estou falando total de 1.200, 1.202, como sempre, um 15% para mais e um 15% para menos, para a gente ter aí uma segurança. Manutenção, a gente vai manter o mesmo. Limpeza, essa sim vai ser o pega, tá? A gente já vai fazer essa conta. E a taxa do Airbnb é 5% do faturamento. Lembrando que isso aqui é uma casa e nós estamos com 3 casas. Então vamos multiplicar toda essa brincadeira por 3. Pronto. Limpeza. Você vai precisar ter uma pessoa fazendo isso todos os dias. Isso vai te custar $100 brincando por dia. Por que todos os dias? Porque são 3 casas. Então você vai fazer, sei lá, 2 vezes por semana, 1 vez por semana? Ok. Você vai fazer um acordo com essa pessoa, vai pagar essa pessoa, mas essa pessoa não vai te custar menos de $2.000 por mês. Então provavelmente você vai ter uma pessoa fixa fazendo isso por uns $2.000 por mês. Ok? Então, realista é isso. Cenário otimista, você vai ter talvez uma diarista indo 1 vez por semana em cada casa. Então, $100 para cada visita. São $300 por semana, então você teria 1.200. Pior dos casos, você vai acabar tendo que ter uma diarista indo muitas vezes. Eu diria pelo menos 2 vezes por semana, aí no caso pessimista, te cobrando $120, então vai ser 240 por casa por semana. Então são 3 casas, 240 vezes 3, 720, vezes 4 semanas e meia, então 720, vezes 4,5, 3.200. Então é doído. E a taxa do Airbnb a gente vai ver agora. Aluguel. Nós estamos falando de 9 pessoas. Cada casa vai ter uma suíte e 2 quartos individuais dividindo um banheiro. A suíte você pode cobrar 1.200, os quartos individuais dividindo um banheiro 800. Tá? Esse eu diria que seria um cenário otimista, assim, o melhor. E você vai ter todo o tempo ocupado. Então aqui eu estou falando de 1.200 mais 800 mais 800. Cada casa te daria 2.800. Como a gente está falando de 3 casas, a gente falaria de $8.400 por mês. Fora o equity, né? A gente vai fazer a conta do equity. Mas esse é o otimista.
O realista é que em alguns momentos as casas não vão estar as três totalmente ocupadas. Como são aluguéis mais longos, períodos mais longos, você não vai ter a mesma taxa de ocupação que a gente usou para o Airbnb em Orlando, que é sazonal. Aqui não, uma coisa mais estável. Então eu vou usar como realista 85% e não 70%. E como pessimista, 60% e não 50%. Beleza? E aí vem a valorização das casas. Querendo ou não, também é um papel muito interessante aqui. A gente está olhando no Zillow, essa valorização aqui, em torno de 3% nos últimos 12 meses, e o Zillow prevê 6,5% para os próximos 12 meses. Então eu vou usar isso aí como... e essa casa é 4,3. Então eu vou usar esses três números no nosso exemplo. Otimista, realista e pessimista. Lembrando, pessoal, que eu conheço muito bem regras de juros compostos. Eu só estou fazendo a conta rápida, para a gente ter a noção das grandezas, tá? Mas a gente poderia realmente fazer o gráfico bonitinho e usar o percentual e elevar, bababá. Mas aqui não, a gente está dividindo por 12, considerando isso por ano e dividindo por 12 para ter um número geral mensal. Então, no otimista, você tem 20% das casas, então 0,2, que multiplica o valor da casa, que multiplica 3. Então você começa tendo 90 mil dólares que você botou para comprar as casas. Você botou 150 mil para comprar as casas, não se esqueça. Porque você tem que pagar... Peraí. Você botou 135 mil. Então você tem 135 mil de equity. Quanto é que eu fiz errado? 20%. O valor da casa. O valor da casa não ficou em 150. O valor da casa ficou em 229.900. Por isso que eu gosto de matemática, ela nunca mente. Aí, ó, 135 aí, ó. Então, isso aqui é o que você colocou das três casas. Só que, obviamente, você vai ter isso multiplicado por 0,65, dividido por 12. Então, por mês, você vai ganhar de valorização das três casas em torno de 740 dólares, se a valorização for 6,5%. Se a gente vai falando de uma valorização de 4,8%, 500 dólares por mês. E se a gente vai falando de uma valorização de 2,7%, 310 dólares por mês. Só conferindo, 4,3, 6,5, 2,7. Então aqui não é 4,8, é 4,3. Mês 500 dólares, tá? 6 dólares para mais ou para menos. E aqui você tem o faturamento total nas três visões. Na visão realista, tendo essas três casas, na minha opinião não, pô, é o mais baixo dos riscos dos três cases que a gente fez aqui, disparado. Então você tem aqui um ganho de 600 dólares mensal, e isso vai te dar uns 7 mil dólares anuais em cima do seu 1 milhão investido, 0,3 ao mês. Deu baixo, deu bem baixo. A visão otimista dá 1,4 ao mês. E a visão pessimista, você perde 1,4. Então ela ficou talvez um pouquinho melhor que a de Orlando em termos de risco, porque ela tem um ganho otimista mais alto e pessimista não tão baixo. Mas sem sombra de dúvida, para mim, acho que nesse cenário aqui seria o pior dos três. Onde que a coisa degringolou, vamos falar assim? A gente estava imaginando encontrar uma casa na faixa dos 160, 180, até 200, e a gente acabou encontrando essas casas a 225. Isso foi mais alto do que a gente estava esperando do lado do gasto. E isso acabou pesando um pouco nessa equação. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que pesa. Os ganhos realmente são os ganhos mais altos. Você pode olhar aqui que a gente está falando de
2, 3 mil dólares nos outros cases, aqui a gente está falando de 7, 8, 5 mil dólares em ganhos, tá? Então, acima de 30 mil reais por mês, só que também tem muito gasto. Você tem muito gasto com manutenção, com limpeza. Então, se você conseguir gerenciar isso, aí sim você consegue trazer um cenário muito melhor. Minha recomendação para o Case 3 é case para quem já mora nos Estados Unidos. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente não precisaria ter a pessoa da limpeza, porque a gente mesmo pode fazer isso, tá? Então, quando você tira isso, aí você vai ver que os ganhos passam de 1% ao mês. Por quê? Porque essa funcionária sou eu, a minha esposa e por aí vai. Para quem está realmente no Brasil querendo fazer esse investimento, talvez aqui já seja um pouco mais complicado. Sem esse fator, é o melhor. 1,4 ao mês, com muito mais segurança do que os outros dois, mas porque você está empregando mão de obra, você está usando alguém ou você mesmo para ir lá e ter esse ganho. Mas não é nada mal. Imagina, você está com 1 milhão, você vem aqui, você é uma dessas pessoas que mora, então você vai ganhar aqui 2.600 dólares por mês para cuidar dessas casas, o que é relativamente simples, para ser honesto, mas mesmo assim não dá para fazer de longe, ok? Bom, pessoal, então Case 1, Case 2, Case 3, na minha opinião, nesse cenário, para quem está no Brasil, Case 1 ou Case 2. É relativamente próximo, é um dos temas, é relativamente próximo do Brasil e fácil de visitar de carro. Passagem mais barata, o clima mais agradável e, querendo ou não, são locais em que você vai ter uma melhor valorização, até se você quiser vender para outro brasileiro. Então, eu ficaria entre o Case 1 e o Case 2. Se você mora aqui nos Estados Unidos, faz na sua região, eu fiz na minha. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que isso aqui foi para dar uma visão legal de investimentos. Fiquem à vontade para usar esse modelinho, mas é aquilo que eu falei. Se você quiser realmente ir para o próximo passo, olhou os números, achou interessante, quer entender melhor, fala com o corretor, procura um corretor. Existem corretores brasileiros aqui nos Estados Unidos fazendo esse serviço, ajudando outros brasileiros. Eu vejo muito, me parece uma pessoa muito íntegra e muito transparente, que é o Ricardo Molina. Tem o canal dele no YouTube, ele expõe bem, ele explica muito bem, ele é uma pessoa que se dedica muito. E ele está na região da Flórida, para onde o Case 1 e o Case 2 ficaram bem bacana. Se você realmente quer partir para um investimento profissional, talvez fosse interessante procurar outras regiões dos Estados Unidos. Eu botei aqui porque é a região que eu moro, então eu tenho mais facilidade, mas outras regiões dos Estados Unidos que também são famosas por profissional, Pittsburgh, algumas regiões da Califórnia, várias regiões do Texas, Austin, são muito famosos pelo crescimento profissional, onde você conseguiria fazer esse Case 3 talvez com um menor investimento inicial, talvez até ter 4 casas, e aí sim você começa a mudar esse jogo aqui, ok? É isso aí, pessoal. Curte, compartilha, deixe seus comentários, o que você concorda, não concorda, falou besteira, mandou bem, que a gente vai estar aqui para melhorar e para trocar essa ideia, ok? Um abração, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.